Fala aí, pessoal. Hoje vamos aqui brincar um pouco com o Java dessa vez. Vamos criar um jogo, né? O que você diria se você começasse a aprender uma linguagem e nela você pudesse já simplesmente programar um jogo sem precisar de mais nada, só a linguagem, só o que tem na linguagem, né? Não precisa adicionar nada, biblioteca, nada. Então a gente vai fazer isso com o Java nesse vídeo. Beleza, então vamos começar, né? Bom, então deixa eu só levar a janela para cá, isso. Então, o jogo da lagarta, né? Algumas pessoas conhecem como Snake Game, o jogo da cobrinha. Bom, aqui eu vou chamar de jogo da lagarta. Então, segue essa ideia aqui, né? Eu vou ter na minha tela um sistema de tiling que eu vou ter que implementar. Aqui eu estou considerando o tamanho do tiling de 25 pixels, né? Você vê que o X aqui, ó, aqui é X e Y, né? X e Y. Aí aqui o X está indo de 25 em 25, tá vendo? E o Y ficando no 0. E para cá a mesma ideia, né? O Y 25, 25 e aqui o X 0. E seguindo aí na matriz no nosso tiling. Então vou ter que, né, entender essa ideia. Aqui é quando eu desenho, né, pinto uma parte da lagarta ou mesmo a fruta, né? Então eu vou ter que fazer um cálculo para saber quantos tilings tem na minha tela, né? De acordo com o tamanho do tiling. E aí no caso aqui o 2, né? O 2 vezes o número, vezes o tamanho do tiling, né? Então posição 1, no caso aqui, né? Eu teria 25 pixels. Então esse seria o tamanho, né? Então teria esse ponto aqui para desenhar. E aí posição 2 vezes 25 seria aqui os 50, né? E aí sucessivamente. E o movimento da lagarta, né? Teria que fazer esse movimento de não assim. Seria um movimento meio que da lagarta mesmo. Esse aqui primeiro para cá, depois esse aqui, depois esse aqui. Assim, né? Vem de trás para frente. E aí aqui a cabeça depois ou ela vai para frente, ou ela vai para cima, ou ela vai para baixo. Então esse é o sentido aqui do movimento que a gente vai ter que fazer. Beleza? Então aqui está a ideia. E aí a gente tem que pôr a mão na massa agora, né? Vou trazer aqui a tela para cá também. Na verdade eu levei a janela errada. Aqui. Isso. Esse cara aqui, vou fechar ele. Bom, vou começar aqui com os slides, né? Vou aumentar um pouco o tamanho aqui. Bom, acho que aí ficou já um tamanho bom. Então a gente está de novo aí, né? No canal do UpinDev. Sejam bem-vindos e vamos lá, criando jogos em Java. E, bom, o que já
nasce junto com Java é justamente o AWT, que é isso aí que vocês estão vendo, né? É uma API já dentro do Java gráfica. É o Abstract Window Toolkit. Então a gente vai usar esses elementos aí do AWT. Algumas coisas do Swing, né? O Swing nasceu em cima do AWT. Ele utilizou o AWT como fundamento ali para, né, criar os componentes Swing. Então a gente vai estar usando esses elementos aí e vamos tentar fazer essa parte 1, né, que é gerar o projeto. Eu meio que coloquei um roteirozinho que eu vou estar olhando aqui depois, tá? É um jogo que eu já implementei, né? Então vou estar seguindo os roteiros aqui. A parte do loop, a gente vai usar o Swing Timer, que é mais prático, mais fácil de usar, mas não é o mais ideal. O mais ideal é fazer o uso de threads diretamente. Os timers vão fazer uso de threads, né, mas ele não é muito otimizado. Beleza? Então é isso aí. A gente vai seguir esse roteirinho aí. Então, vindo para cá, vamos ter que criar o nosso projeto, né? Para criar, eu vou usar o Maven. Tá aí, o comando é o mvn. Vou colocar aqui só para vocês verem a minha versão. Então eu estou aqui com o 3.9 e o Java versão 21. Beleza, então para criar o projeto eu vou fazer mvn archetype generate. Aí eu vou colocar logo aqui a opção "-d" para já identificar para ele qual vai ser o group ID. Tá? O group ID vai ser br com dev. Já vou também informar o artifact ID. E aí eu vou colocar aqui o nome do jogo, vai ser Caterpillar, que é o jogo da lagarta, não da cobra. No nosso caso aqui vai ser uma lagarta. Vou também colocar já versão. Beleza? Seguindo aí versionamento semântico. Vou dar o Enter, vai aparecer vários archetypes aqui de projetos e eu vou escolher o default que aparece, que é o Quick Start, né, do Maven. Para um simples projeto Java, o Quick Start já resolve. Beleza, tá aí. Então, ó, 3.000, tá vendo? Muitos archetypes existem aí no central do Maven. Mas eu vou escolher o que já vem aqui, ó, 2192, que é o Quick Start, já é o padrão, só dá Enter. Eu vou pegar a versão 9, só dá Enter também. E aí ele está confirmando as informações, né, que eu coloquei. Aqui está com Java 17, eu só vou mudar depois para o 21. Então, confirmou, build success, criado com sucesso. Então eu já posso vir aqui, entrar no diretório Caterpillar, foi criado aí o nome do meu artifact ID. Olha lá, tá aí, meu projeto criado, beleza? Então eu posso vir aqui e fazer um git init, posso fazer um tree, git ignore. Então tá aí, né, já criado o projeto com meu POM, meu pacote, uma classe e os pacotes de teste, uma classe de teste também. Beleza. Então vamos acessar o projeto.
Primeira coisa, eu vou acessar aqui o POM projeto, né? Isso aqui é dispensável, não vou usar. Aqui Java 21, né? Então é 21. E lá nos plugins, ele coloca vários aqui, ó. Ele já adiciona vários plugins, caso você queira utilizar. Eu não vou mexer não, deixar esses plugins aí assim mesmo. Mas eu vou adicionar um novo aqui. Esse novo plugin é um plugin que vai me auxiliar aqui a execução do jogo, para não ter que ficar indo no terminal executar lá, né, com o Maven. Então ele já vai adiantar a minha vida aqui, e é esse cara. Ok? Então o que esse cara faz? Ele é um plugin lá da Codehouse. É o Exec Maven plugin, tá? Esse cara aqui. Você pode configurar diversas coisas aqui na execução, mas eu simplesmente vou deixar só configurado aqui a classe principal, que vai ser essa classe app mesmo. É onde vai ser o ponto de entrada, né? Meu entry point. E quando eu usar o comando mvn exec :java, ele já vai executar essa classe aqui para mim. Beleza? Então só para facilitar. Salvei. E aí vamos agora para nossa classe app. Tá aqui, vamos tirar esse comentário. Aqui também vamos tirar o texto. E o que a gente vai ter aqui no método main, que é o nosso entry point? A gente vai ter vamos instanciar um JFrame. O que é um JFrame? É uma janela, né? Uma janela gráfica. Então, como eu estou aqui no Linux, vai ser uma janela que vai obedecer aí o visual, no caso aqui do GNOME, né? Que é onde estou usando. E aonde tivesse, ela ia obedecer esse visual aí também. Tá, então eu vou instanciar aqui e vamos criar, tá? Porque ela não existe, né? Mas eu vou instanciar mesmo não existindo, e eu vou chamar de GameFrame. Beleza? Bom, e pessoal, voltando aqui, tive um problemas técnicos. Aí não teve jeito, tive que dar uma parada. Vamos voltar aqui agora. A gente estava exatamente aqui, ó, onde a gente vai instanciar o nosso frame, beleza? Então, só trazendo aqui para a nossa janela, aqui. Então aqui, ó, esse camarada que eu dei o nome de GameFrame, beleza? Você está vendo aí que ele não existe, né? Não pode ser encontrado ainda no projeto. Eu dei um nome mesmo assim, porque eu vou usar aqui o recurso do meu LSP, né? Então eu vou simplesmente vir aqui, tem ali um Create Class GameFrame. Poderia criar de qualquer outra forma, né? Dar um new file ali e criar, mas vamos usar aqui o recurso, fica mais fácil. Então já criou ali para mim essa nova classe no pacote da PinDev, tá vendo? Então ele já adianta algumas coisas. E aqui esse cara, como eu falei, ele é o nosso frame, então eu tenho que fazer um extends, né? Ou seja, eu vou herdar do JFrame lá do swing, beleza? Então aqui, ó, importa, tá lá, importou o JFrame, beleza? Estamos aqui com a nossa classe GameFrame. Essa classe
ela vai ser, né, eu estou instanciando ela aqui. É a única coisa que eu vou fazer no nosso método de entrada na classe app. Quando eu instanciar o frame, isso quer dizer que eu vou abrir a janela do nosso game. Bom, então o que vai ter aqui no nosso game frame? Vai ter um construtor, né? Basicamente o nosso construtor aqui. Vou colocar game frame, beleza? Eu vou estar sobrescrevendo aqui o construtor padrão da classe. Então vamos colocar a implementação do nosso construtor padrão aqui. Vai ser, eu vou usar aqui o this, né? Então fazer um set title e vamos colocar título da janela, beleza? E aí a gente vai só acrescentar algumas coisas aqui para comportamento do nosso frame. Set default close operation, tá? O que vai ser o nosso default close operation? Vai ser exit on close. Então, quando essa janela fechar, já sai da aplicação. Ok? Tá aí, ó, o nosso exit on close. Beleza, é isso mesmo. E aí vamos adicionar aqui o componente que vai ser o componente que vai compor a tela. Então dentro desse frame a gente vai ter um painel. Eu vou chamar de game panel, assim como eu fiz lá, né, quando estava instanciando. Aqui eu vou instanciar também, né? Faltou o operador aqui, new game panel. Então, da mesma forma também eu vou usar o LSP. Vamos criar nossa classe game panel aqui por ele. Já posso navegar aqui. Bom, aqui também preciso fazer um extends, porque esse cara aqui vai herdar de jpanel. Importa, beleza. Salvar, salvei. E aí aqui a gente pode voltar agora. Vamos acrescentar mais algumas coisinhas aqui para o comportamento do nosso frame. Então, assim, a parte da janela, o resizable, ou seja, se eu vou permitir ou não que essa janela possa ser alterada o tamanho dela, né? Então no caso aqui vai ser false. É uma janela que eu não quero que mexa no tamanho. E devido a esse resizable false, eu vou ter que usar aqui um pack, o método pack. Esse método aqui, o que ele faz? Ele diz que esse frame vai ter o tamanho de acordo com os filhos dele, né? Ou seja, quem vai estar, como o frame ele é um componente top level, então ele vai ter filhos, né? Precisa ter filhos ali. E aí no caso o game panel é um filho, né? É um componente dentro de outro componente. Então esse componente game panel aqui, ó, que vai dar o tamanho da janela, da minha janela, por meio desse método pack aqui, beleza? Tá,
Então a gente continua aqui, vai ter só mais algumas coisinhas. Eu anotei aqui. Bom, set visible, isso aqui. Então eu quero que ele seja visible true. Tem um cara a mais aqui. Visible true. E esse cara aqui, ó, set location, isso aqui, location relative to, ele pode estar relativo a algum outro componente, mas no caso aqui eu vou colocar null. Isso quer dizer que ele vai estar relativo a null, quer dizer que o meu frame vai aparecer centralizado, né, no centro da tela. Bom, aqui eu já posso dar o meu comando para executar, para a gente ver como que aparece esse frame. Tá aqui, ó, né? Minúsculo aqui, não tem nada, porque o Game Panel também não tem nada, então aparece assim, né? Quase não dá para clicar, tá vendo? Vamos fechar ele aqui. Tá aqui o resultado do meu exec Java, que eu coloquei o plugin lá no POM, certo? Bom, então aqui está concluído o Game Frame. Então eu tenho aqui o meu app, instancio o Game Frame, e ele já executa ali a janela, mostra a janela pra gente, beleza? Já com essas configurações que nós colocamos, mas não deu para ver muito bem porque o tamanho do frame vai ser orientado pelo nosso Game Panel. Então a gente ainda tem que fazer o nosso Game Panel, e aqui é onde vai ser feito o nosso game mesmo, de fato, ok? Então, seguindo aqui o nosso roteiro, aqui eu vou definir agora assim, 3 tamanhos. Os tamanhos aqui vão ser tipos estáticos e constantes, tá? Para ficar assim mais fácil de acessar, né? São valores constantes e eu vou deixar eles estáticos, ou seja, não podem ser acessados sem precisar de uma instância, né? Então static final int, tipo primitivo mesmo, e screen height vai ter 800 e screen width vai ter 800 também. E static final, opa, tile size, vamos deixar com 25. Bom, beleza. Então são esses 3 aí mesmo. Aí agora eu vou criar aqui alguns objetos que vamos criar, né, para nossas estruturas. Vamos imaginar aqui como nossas estruturas de dados. Então um deles vai ser o position. Eu vou chamar de position, e esse position aqui vai ser o food, que vai ser a comida. E aí eu vou ter um list aqui, que vai ser um list de positions também, só que eu vou chamar esse position de node, tá? Eu vou chamar esse objeto de caterpillar.
Tá, por que list de nodes? Vamos só importar aqui. Eu vou criar o position primeiro, vamos lá. Não isso aqui. Sai daqui. É porque eu acabei usando um position do swing. Eu vou criar a classe position. Essa opção aqui. Beleza, tá criado. Então o position aqui meu, ele vai só ser uma classe bem simples. Vai ter um int x, int y, e eu vou criar o construtor para facilitar a vida aqui. E aqui vamos colocar os argumentos. Beleza. Tá criado o position. E aí, como aqui vai ser uma lista de positions também, né, que eu coloquei node. É porque o node, então vamos criar ele aqui. Não é esse aí, tá? Vou criar aqui, ó. Create. Ele vai ser o meu node. Ele vai ser um position também, que eu vou fazer um extends. Isso aí. Ok, então adiciona aqui o construtor pro node. Ele vai usar o construtor aqui da classe Pi, né? A master class. A super class, né? Master class é outra coisa. Super class, que é a classe Pi. Só que esse cara aqui vai ter algo a mais. Ele vai ter aqui um boolean que eu vou chamar de isHead. E aí eu vou criar um construtor. Não, aqui. Para esse caso aqui também. Tá, então eu vou também chamar aqui o super, né? Vou passar o x e o y. E o isHead recebe isHead. Então tá aqui. Tá feita aí a nossa classe node, que é um position, né? Por herança. Beleza, então vamos continuar agora aqui. Temos as nossas estruturas aqui para comida e para lagarta, que é o caterpillar. Tá, precisa aqui do direction também. Direction. Ele vai ser só uma classe especial aqui, que é o enumer, né? Uma classe especial do Java aqui, que é um tipo enumerado. Então esse enumer, ele vai ter só aqui right, left, up, down. Só isso. Só pra gente ter aqui nossas direções que podemos seguir com a lagarta. Beleza. Isso aí. Ok. Então agora variáveis. Bom, de variáveis, aí a gente vai precisar aqui de um random
porque eu vou precisar randomizar a posição da comida. A gente vai precisar do timer, né, que vai ser o nosso loop, vai ser o nosso action listener aqui, né, esse timer, ele que vai usar o action listener. E a gente precisa também de uma variável para o delay, só para ficar mais organizado, e uma variável aqui quando eu for usar para pausar o game. Eu vou colocar aqui isso, não, é um boolean, né? Isso, pause. Pronto. Vamos importar. Esse cara aqui eu tenho que especificar ele porque tem várias opções, ó, o standard, esse management aqui do Javax e o swing do Javax também. Então o nosso caso é o swing, tá? É o timer Javax swing. Para o nosso uso aqui com o AWT e o swing é esse timer aqui. Beleza, então agora a gente está instanciando o Game Pane lá no frame, então vamos criar o construtor dele. Do Game Pane vai ter um construtor aqui um pouquinho mais elaborado, tá? Vou acertar aqui. Então a gente começa aqui setando algumas coisas, tá? Então vou colocar aqui set preferred size, e aqui vem aquele lance do tamanho que eu falei. Eu vou criar aqui um dimension, então new dimension, isso aí, dimension. Vou passar screen width, screen height, ou seja, a largura e a altura da nossa dimensão aqui. Esse cara aqui eu preciso importar do AWT. Aqui, ó, import dimension lá do Java AWT. Beleza. Então, aí eu vou setar agora esse cara aqui, ó. Esse focusable vai ser true. E vamos setar aqui também o background, né, para não ficar branco. Você viu que tá o branquinho lá, vou deixar um background. Falta a palavra aqui, set background color black. Ok. Tá, agora vamos definir aqui o direction. Vai ser direction, vou iniciar para a direita. O delay, vamos começar com delay. É isso aí. Vou começar com, sei lá, 90. E aí vamos instanciar nossa lista, que vai ser a lagarta. New list. Vamos instanciar o random. E vou criar aqui uns métodos. Eu vou chamar de new caterpillar, tá? Um método aqui para ser utilitário, e o new food caterpillar. Esses dois caras aí, tá? Esse aqui, create método,
que eu vou fazer? É simplesmente pegar o objeto da nossa lista que eu já instanciei no construtor e vou fazer um clear, limpar a lista, e vamos adicionar um node, né, nessa lista, new node, aqui ó, esse construtor que eu criei lá. Então a posição inicial eu vou colocar como 0, 0 e aqui true, para dizer que começa com a cabeça. E aí o food, mesma coisa, criar um método. Esse cara aqui eu vou ter que instanciar. Eu sempre no new food eu vou sempre fazer uma nova instância, né? Ou seja, a minha variável food ela vai ter que receber uma nova referência, né? E aí toda vez que ela for instanciada, o objeto vai perder a referência, né? E vai ser coletado pelo garbage collector. Então é como se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, você agora é null, garbage collector pode coletar, e falar aqui ó, new, vamos usar aqui new food. Só que aí no construtor eu tenho que passar x e y, né? Porque ele é um position. Esse cara aqui. Então aqui que eu vou dizer para que o x e o y precisam ser randomizados. Então como é que vamos fazer isso aqui? Eu vou precisar usar o random. Vou usar aqui next int. Então aqui eu vou fazer um cálculo, tá? Esse cálculo é o seguinte: eu vou precisar de fazer um cast aqui para int, tá? Porque eu, no caso, eu estou fazendo next int. Então cast porque eu vou pegar o screen width e vou dividir por tile size. Isso aqui. Então eu vou ter a quantidade de tiles numa linha, beleza? Então vamos supor que deu 10 tiles numa linha. Então para eu saber aonde que vai ser o x, eu vou ter que multiplicar aqui pelo tile size de novo. Usar o tile size de novo aqui. Então se o random pegou ali o tile 5, eu multiplico por tile size, que vai dar na posição de pixels referente ao tile que é o número 5. Ok? Então aqui eu vou repetir, tá? Vou repetir isso daqui. Isso aqui tudo aqui, ó. Vou até copiar. Ficar mais fácil. E aí a gente vai colar aqui. E eu vou ter que alterar somente aqui, ó. Eita. Não deu ESC. Esse cara aqui vai ser screen height. Então mesma coisa, só que para ideia aqui é a coluna, né? Então na coluna eu vou ver qual tile, e se der os 3, por exemplo, então ele vai
sortear o 3 e eu vou multiplicar por tile size para achar o pixel naquela posição. Então imagina como se fosse aqui tipo o joguinho da batalha naval, né? Sempre colocando a comida num lugar diferente. Beleza, então já tem aqui o New Food, New Caterpillar, já tem os meus objetos sendo criados. E aí, pessoal, aqui no construtor, para a gente começar já a pensar no nosso jogo, né? Como que ele vai funcionar, eu preciso instanciar o timer também. Então o timer aqui, ó, vou fazer new timer. Aí ele pede aqui o delay e o action listener. Tá, o delay eu já tenho ali a variável que eu defini, né? Vai estar com valor 90, mas temos o action listener. O action listener vai ser o próprio painel, o próprio game panel. Então eu vou usar aqui a palavra this. E aí eu vou ter que vir aqui no nosso game panel, esse cara aqui, ó, para ele se tornar um action listener, eu tenho que vir aqui e implementar a interface. Esse cara aí, ó, action listener lá do AWT Event. Beleza, agora ele é o action listener. Veja que ele tá reclamando aí, né, de que eu não estou implementando o método, que é o método ActionPerform. Então eu posso vir aqui e mandar ele adicionar o método não implementado. Tá aqui. Tá, então esse cara aqui, quando o timer der o tempo dele, ele vai sempre acionar esse ActionPerform, ou seja, aconteceu, né, a nossa ação, e o listener, que é o nosso panel, está escutando isso. Bom, então o que ele vai fazer quando acontecer esse ActionPerform? Ele vai só fazer um repaint, que é um método do componente, para repintar o componente. Então, ActionPerform, o que acontece? Repinta o componente. Pinta novamente. Beleza. Esse método que faz o repaint, ele chama um método que eu vou ter que sobrescrever, tá? Porque a gente vai precisar chamar o nosso método que vai redesenhar a tela, assim, esse nosso render aqui, né? O método que eu vou sobrescrever, que o repaint vai usar, é o paint component, no singular aqui, tá? Não é com S ali não. Então esse aqui, component, e ele já recebe o graphics. Então perceba que o timer vai acionar, vai ser a nossa ação aqui, né? Vai acionar o ActionPerform, vai repintar o nosso panel e nesse repintar ele sempre chama o paint component. Tá, então para garantir as funcionalidades que já existem no método do componente que nós herdamos, eu vou usar aqui o super, assim como aconteceu lá no construtor, né? Então vou chamar aqui o paint component do super, para não perder as ações que já são tomadas pelo componente, ok? Para não perder o que a API já faz, beleza? E aí na sequência eu vou chamar o nosso draw, que é o nosso método que a gente vai usar para sempre estar pintando a nossa interface. Beleza? Então o draw está aí, vamos ter que criar ele, né? Igual eu fiz com os outros. Então eu criei o método draw, eu passei o graphics para ele. Tá, então aqui a primeira coisa vamos desenhar o nosso grid, tá? Para a gente ter essa noção
do que é o nosso timing do game. Então aqui, para fazer isso, antes eu vou analisar se o jogo está rodando. Então como é que eu faço isso? Vou colocar um if e eu vou no timer, nosso objeto timer, e coloco assim is running. Então se o timer estiver rodando, né, ou estiver acionado, e no caso eu não fiz isso, né, eu só dei aqui o new, mas a gente tem que vir aqui e falar, ó, timer start, beleza? Então tem que dar o start aqui para dizer que ele começou a rodar esse timer, e aí se estiver rodando aqui eu desenho. Então vamos começar com o nosso tiling do game. Para fazer isso eu vou precisar de um loop, tá? Fazer um for aqui. Esse for vai ser um for tradicionalzão, aonde eu vou avaliar aqui o tamanho da tela. Então vou usar aqui screen height dividido, né, como eu fiz lá em cima ali, ó, pelo tile size, pra gente ter a quantidade, né, de quadradinhos, né, na tela, de squares. Tá, então eu vou estar aqui fazendo o que? Eu tenho quantos quadradinhos eu tenho em uma coluna, beleza? Então ele vai percorrer cada uma das colunas. Ou seja, se tiver 10 colunas, o meu i vai variar de 0 a 9, né? Beleza? Então eu vou usar o graphics aqui e vou fazer um draw com o graphics. Como é que funciona? Eu posso desenhar vários tipos de coisas, tá vendo? Com o nosso graphics na tela. Inclusive pegar imagens, né, e pintar na tela essas imagens. No caso aqui eu vou fazer um draw line, tá aqui, ó, esse cara aqui. E aí eu vou passar XY do início e XY do fim, aonde ele tem que traçar essa linha. Então beleza, vamos lá. Então o início vai ser i vezes tile size, onde que vai começar a riscar essa linha aí. Na sequência eu vou colocar que ele vai pegar 0, tá? E na sequência vou colocar aqui de novo i, vamos deixar sem espaço mesmo, i vezes tile size, e na sequência screen height, né? Ou seja, a primeira linha na vertical, né, vai ser lá no ponto 0, bem no cantinho da tela aqui, né? Ele vai pegar e fazer na primeira linha e depois vai multiplicar esse i por tile size, ou seja, se o i já for 1, ele vai multiplicar por tile size. Se for 25, então ele vai dar 25 pixels. Você vai fazer a próxima linha aqui assim. Aí depois 2 vai vezes 50, vai andar aqui e vai fazer uma linha mais para cá, né? De acordo com o nosso cálculo aqui, até chegar no screen height, ou seja, de cima até embaixo. E aí quantos tiles eu tiver no meu cálculo aqui, né? Se forem 10, vou fazer 10 linhas. Beleza, mas não é só isso. Aí eu tenho que também traçar as linhas da horizontal. Para traçar a horizontal, eu vou também fazer um draw line. E aí aqui muda, só que no X eu vou manter aqui o X 0,
E aqui vai ser I vezes Tile Size, né? E aí aqui no X aqui vai ser Screen Width, a largura, até o fim da largura da tela. E aqui eu repito de novo o I vezes Tile Size, né? Ou seja, lá do comecinho lá em cima, né, na posição no X0, ele vai fazer uma linha na horizontal, e aí depois ele vai somar o Y com 25, aí vai ficar mais para baixo aqui 25 pixels, vai fazer uma outra linha mais para baixo aqui, e aí a gente vai ter um grid, beleza? Com esse cálculo aqui. Esse aqui acho que já resolve. Então vamos salvar. Eu já tenho o nosso timer rodando, já tenho a nossa comida, o Caterpillar com posições. Posso até já colocar eles aqui, né? Já desenhar aqui, mas vamos deixar para desenhar depois. Primeiro vamos salvar aqui, vamos executar e ver se as dimensões, se o grid pegou. Ó, beleza. Então aqui já temos aqui as nossas linhas sendo pintadas, como eu falei, ó, no 0 e no 0, né, indo até o Screen Height e o Screen Width. Show de bola. Então temos aqui o nosso tiling, né, do nosso jogo. Veja que eu botei, foi 25, né, então 800 por 800 dá, se eu não me engano, aqui 32 tiles. Se eu quiser mudar a resolução do jogo, eu venho aqui, ó, e isso aqui eu posso mudar para 50, por exemplo. A gente manter essa proporção de 25 em 25, fica legal. Então executar de novo. Aí, ó, veja que agora já é um tile maior, né, de 25 pixels, de 50 pixels. Então eu tenho menos tiles. Então o jogo aumenta, diminui a resolução aqui no caso, né? Então você pode brincar com essa questão da resolução também aqui, usando esse cálculo aqui de tiling no seu jogo. A gente vai usar aqui para o jogo da lagarta, vai poder alterar também vamos deixar 50 aí mesmo por enquanto. Tá, então agora vamos só já pintar a comida. Então eu tenho aqui, não, tô fora, né? Tem que ser aqui, is running. Eu vou fazer aqui vou botar assim, desenha a comida. Então vou fazer aqui um G, graphics aqui, draw. Vou escolher aqui o oval. Então vou passar XY, largura e altura. Beleza? Então o X a gente já sabe, é food, né? Sem mistério nenhum, ó, food posição X. Food na posição Y. E aqui também não tem mistério, que é o tamanho do nosso tile, que eu quero a altura e largura. Vai ser o que está definido lá como o nosso tile, no caso ali 50, tá vendo? Tile size. Beleza? Agora vamos botar aqui a lagarta. Então, na lagarta, aí eu vou precisar fazer também um loop. Só que no caso da lagarta, como eu tenho um list, eu vou usar aqui o for each. Beleza? Então, eu posso passar aqui uma função
lambda, uma arrow function, né? No caso aqui, essa arrow function vai ser aonde eu vou estar desenhando. Então eu vou ter um critério aqui. Esse critério precisa avaliar se o node is head. Beleza? Então is head, aí eu vou fazer uma cor diferente aqui, ó. Set color green. E aí a posição, né? Set. Vou fazer draw rect. Vai ser um retângulo por enquanto, tá? Então aí basta vir, né, no nosso node aí, pegar o X, node Y. Observe que essas variáveis eu não estou encapsulando assim, né? Todos os objetos dentro desse pacote vão poder usar o node acessando diretamente X e Y. Então isso não foi uma coisa que eu não acho necessário fazer aqui para esse caso do game, tá? Mas se for numa aplicação aí, né, diferenciada, de negócios, de corporativo e tal, é claro que você vai encapsular isso, beleza? Então, continuando aqui, mesma coisa, tiles eyes, tá? E aí, nesse caso aqui, eu vou só mandar aqui uma cor diferente, tá? O set color eu posso também instanciar aqui uma cor e definir pelo RGB. Aqui, ó. Então, definindo aqui um RGB, eu escolhi um aqui, ó, 45, 180, 0. Vai me dar um verde um pouco diferente. Tá? E aí, olhando para o código aqui agora, esse cara aqui não preciso deixar ele no if, né? Que eu quero, o if é só para questão da cor. A posição pode ficar aqui. E aí já está tudo certo. Então, no meu draw já estou desenhando a fruta e já estou desenhando a lagarta. Beleza, vamos salvar então e ver como que já sai isso daí. Ó, veja que ele desenhou, mas ficou ali. Tem que fazer o fio, né? Aqui, ó. Em vez de draw line, não, draw oval. Eu vou fazer fio oval. E aqui vai ser fio rect. Ah, tá, faltou a cor ali na comida. Aqui faltou a cor, tem que botar aqui também um set color. E aqui vamos colocar direto uma cor red. Beleza, vamos executar de novo. Agora sim. Então veja que eu estou com o tiles size aqui de 50 e lá no início do meu grid eu comecei a colocar ali a lagarta, já no caso aqui seria só a cabeça da lagarta, né? O resto do corpo ainda não existe. E a fruta aparecendo aqui num tile que ela randomizou, né? Se eu parar aqui e executar de novo, execução de novo, aí apareceu num lugar diferente, tá vendo? E o objetivo é de que quando a lagarta vier aqui comer a fruta, a gente vai posicionar ela já em outro lugar diferente. Isso já está implementado no nosso código. Beleza, se eu mudar
o Tile Size. Aí vocês vão ver que eu vou aumentar a resolução aqui, ó. Vamos voltar para o 25. Vamos executar de novo. Ó, agora já está com uma resolução diferente, né? Quadradinho aqui, a comidinha aqui. Beleza? E aí depois que o jogo estiver pronto, quando a gente terminar de fazer tudo que a gente precisa, aí a gente vem aqui. Cadê? Aqui. A gente vem aqui, ó, comenta e deixa o nosso jogo aí funcionando sem o grid, né? Ó, aparecendo bonitinho aqui. Então a lagarta vindo andando aqui para comer a fruta. Beleza, pessoal? Então é isso aí por hoje. Eu vou continuar o vídeo aqui para a gente fazer agora a parte de movimento, né? E a checagem de colisões, fazer o game over e o pause game. Beleza? Então vamos parar por aqui por enquanto, para não ficar muito grande, e na próxima a gente conclui isso aí. Valeu, pessoal. Valeu aí, até a próxima.